Olá, pessoal! Bom, hoje nós vamos dar início às funções orgânicas nitrogenadas. Isso é um bom sinal, já que a gente está perto de acabar as funções orgânicas. Então, a primeira função orgânica nitrogenada que a gente vai estudar são as aminas. As aminas, elas podem ser classificadas em amina primária, amina secundária ou amina terciária. Como a gente vai diferenciar? Pela quantidade de carbonos que ela tiver ligada. Se a amina estiver ligada a um carbono, ela é uma amina primária. Se a amina estiver ligada a 2 carbonos, ela é uma amina secundária. E se a amina estiver ligada a 3 carbonos, ela é uma amina terciária. Para isso, é bom que a gente lembre que o nitrogênio, ele é da família 5A, ou 15, né? Dependendo da tabela periódica. Isso diz o quê? Que ele tem 5 elétrons na última camada. Ou seja, se ele tem 5 elétrons na última camada, ele precisa de mais 3 para fazer 8 elétrons e seguir a regra do octeto, que é ter 8 elétrons na camada para poder ficar estabilizado. Então, se ele tem 5 elétrons na última camada e precisam de 3, ele tende a fazer 3 ligações. Então, ó, se vocês repararem aqui, o nitrogênio está sempre fazendo 3 ligações. Quando ele só faz uma ligação com um carbono, as outras 2 têm que ser hidrogênio. Mas então ele está fazendo 3 ligações. Uma com o carbono e 2 com 2 hidrogênios. No caso da amina secundária, ela está ligada a 2 carbonos, por isso secundária. Então a terceira ligação que ele faz é com um hidrogênio. Então, novamente, 3 ligações. E a terciária, ela está ligada a 3 carbonos, por isso amina terciária. Então, ela não precisa estar ligada a nenhum hidrogênio. Por isso essa diferença da amina primária ter o NH2, a amina secundária ter o NH e a amina terciária ter só o N, por causa dessas ligações. Então, a nomenclatura é uma parte que vocês não vão ter dificuldade, porque é simples, é só falar o radical mais amina. Então, aqui, vendo esses exemplos que eu usei para dar amina primária, secundária e terciária. Essa amina primária aqui, ela está ligada a um etil, não é um etil, porque tem 2 carbonos na sequência. Então, se ela está ligada a um etil, vai ser etilamina. Como não tem hífen, ela é toda aglutinada, etilamina, entendeu? Agora, no caso dessa amina secundária aqui, ela tem um etil aqui e um etil aqui. Como ela tem 2 etils, ela vai ser dietilamina. No caso da amina terciária que eu representei aqui, ela está ligada a 3 metis. Lembra? Um carbono, radical com um carbono é metil. Então, se ela está ligada a 3 metis, ela é uma trimetilamina. Entenderam? Se vocês falarem trimetilamina, não tem problema. Mas ela é escrita totalmente junto. Então é trimetilamina. Tá. E se vocês me perguntarem assim, e se tiver diferentes radicais? É a mesma coisa, porém a gente vai ter que seguir a ordem alfabética, como a gente já está acostumado anteriormente. Vou colocar mais alguns exemplos, só para a gente verificar que não tem mistério. Então, galera, coloquei alguns exemplos aqui só para vocês verem como funciona. Então, por exemplo, aqui, ó. Que radical é esse? Não é um fenil? Então, fenilamina. E é uma amina primária, né? Porque só tá ligada a um carbono. Tá. Essa daqui, eu tenho um fenil e tenho um metil. O F e o M. O F do fenil e o M do metil, né? O F vem na frente do M. Então, fenil, metil, lamina.
Aqui eu tenho um etil, porque são 2 carbonos desse radical. E aqui eu tenho um propil, porque são 3 carbonos desse radical. Quem vem na frente, o E ou o P? O E. Então é etil, propil, lamina. E aqui nesse caso, ó, tem um metil, um etil e um propil. Etil, o E vem na frente, aqui o E vem na frente, depois o M e depois o P, né? Na ordem alfabética. Então aqui é simplesmente etil, metil, propilamina. Aqui nesse caso, ó, isso aqui é um butilamina, né? Só que aqui a gente pode botar 2-butilamina para indicar onde está esse grupo amino. Pode ser lá no meio, como a gente também viu que pode. Butil 2-amina. Ou até pode ser butan 2-amina. Tá? Aí uma outra observação que eu queria botar aqui para vocês é que, por exemplo, esse grupamento da amina pode também se chamar de amino, né? Se eu quiser indicar ele, porque depois vocês vão ver que existem algumas funções que são mistas. Então vai ter assim, uma função que vai ter hidroxila, que vai ter uma carboxila, que vai ter um grupo amina. Então, para nomear, a gente vai ter que usar hidroxi, amino, entendeu? Então, vocês vão ver que aí vai misturar tudo. Então, aqui, ó, nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Então, é o butano. Só que eu tenho na posição 1 e na posição 4, grupos aminos. Então, 1,4 de aminobutano. Vocês podem ver assim também. Assim como aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Na posição 1 e 5 eu tenho grupos aminos. Então fica 1,5 de aminopentano. Quis colocar esses aqui para vocês saberem que só uma observaçãozinha, só uma curiosidade. O cheiro desse tipo de composto é horrível. Que, no entanto, o apelido, o nome comum, né, conhecidinho desse composto é putrescina, e esse daqui é a cadaverina, né, que é aquele cheiro de putrefação dos cadáveres. Então tem esses compostos aqui envolvidos. Só uma curiosidadezinha, o cheiro dessas diaminas tendem a ser meio ruinzinho. Tá? Não tem mistério. É isso. Espero que tenha entendido.